Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar sobre espécies de pena. Eu gosto de dizer que nós estamos inaugurando a segunda parte do estudo da parte geral. Vocês estão percebendo que durante o curso ao qual eu gravei aqui com o professor Luiz, está sendo por artigos. Então, nós estamos estudando os artigos de forma sequencial e deixando sempre de forma autônoma, porque alguns editais não cobram todo o Código Penal, parte geral, e somente um dos artigos. Então, cada artigo ele é visto de uma forma autônoma. E aí facilita o estudo de vocês. Então, de repente, vocês não querem estudar o artigo primeiro, mas querem estudar a partir do artigo 32, fica aí a critério de vocês. Enfim, é a facilidade das aulas e cada encontro acaba tendo uma duração sempre satisfatória, né? A maioria das minhas aulas é 10, 20 minutos, salvo exceções aí de 30, 40, são excepcionais, né? As espécies de pena vêm previstas no artigo 32 do Código Penal. O artigo 32 do Código Penal, no seu inciso 1, diz que a primeira espécie de pena, e detalhes, são as espécies de penas trazidas no Código Penal. Por quê? Porque em outras legislações há outros tipos de pena. Aqui nós estamos falando das penas que o sujeito, ao cometer o crime, pode receber segundo o Código Penal. Mas não impede que o legislador crie outras penas, desde que essas penas respeitem os princípios básicos estabelecidos na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, trata de que as penas não poderão, por exemplo, ter caráter perpétuo ou caráter desumano. Então, assim, pode-se criar novas penalidades respeitando os parâmetros constitucionais. E o Código Penal traz, então, as penas, e a primeira pena é a privativa de liberdade. Privativa de liberdade, o próprio nome já diz, é aquela que restringe a liberdade. É a punição mais severa que existe. É quando você restringe a liberdade do agente, do condenado. Segunda espécie de pena são as chamadas restritivas de direito, ou como é conhecida popularmente de penas alternativas. Isto é uma pena alternativa com relação às privativas de liberdade. Em vez do sujeito necessariamente ter a restrição da liberdade, ele vai ter sua pena, na verdade, restringida em alguns direitos. E nós temos a pena de multa, que é uma pena de natureza pecuniária. Você pagar, você paga e você já teria cumprido aí a pena de multa. Aí você vai falar assim, professor, qual que é cada uma delas? Como eu falei, a gente vai tratar elas no decorrer dos artigos em sequência. Mas nós vamos tratar das características que envolvem o artigo aqui. Primeiro, o que vem a ser pena, né? Pena é uma resposta do Estado ao infrator da norma incriminadora ou da contravenção penal, né? Ou seja, crime ou contravenção penal. Por quê? Porque o direito penal ele é visto como uma medida emergencial. O direito penal é utilizado como utilizado como fosse o último parâmetro. Dessa feita, o sujeito ele tem que ter a consciência de que a pena é uma retribuição ao mal que ele fez. Mas é uma retribuição, por isso se fala, como que chama essa retribuição? É uma sanção, é uma punição. E a punição ela é feita de diversas formas, como nós vimos aqui. Pode ser com pena de multa, restritiva de direitos ou até a privativa de liberdade.
deixar bem claro que a pena é uma espécie de sanção penal. Sanção penal é o gênero que divide-se em duas espécies, pena e medida de segurança. A pena é aplicada para aquelas pessoas que cometem crimes, isto é, praticam um fato típico, ilícito e culpável. Enquanto que, na medida de segurança, é aplicada para aquelas pessoas que não têm culpabilidade. São aquelas pessoas consideradas inimputáveis. Aquelas pessoas por uma questão de uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, lhe faltou a sanidade mental, recebem medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal. Ela não é pena, ela é uma espécie de sanção penal, a qual o sujeito poderá ficar internado ou receber tratamento ambulatorial como resposta, né, ao ato que ele praticou. É interessante que para poder se aplicar uma pena, é obrigatório haver o chamado devido processo legal. Vamos imaginar que a pessoa cometa um crime. O marido vai lá, mata a esposa, e ele diz assim: fui eu que matei, eu matei desta forma. E eu não quero ter que ficar esperando o processo. Eu quero que o juiz já me sentencie e já me condene aí a pena que ele achar justa. Não é possível. Não tem como pular as etapas do devido processo legal. Para imposição de qualquer pena, é necessário a instauração e o andamento do chamado devido processo penal. Então, não há pena sem o devido processo penal. Professor, transação penal. Transação penal é um benefício. Transação penal é um acordo. É um acordo no sentido de que é um direito em que o sujeito diz assim: olha, eu fui acusado de cometer um delito. Aí a justiça fala assim: olha, você foi acusado, não está dizendo que foi você está sendo acusado. Vamos fazer o seguinte: independente de quem está certo, quem está errado, você assina essa transação penal dizendo que você vai cumprir outras medidas alternativas, outras medidas não é nem pena, é na verdade um acordo para que você, durante um período, você nem tenha o devido processo legal. É para evitar o processo. Ele não é obrigado a aceitar. Se ele aceitar, ele vai lá, vamos supor, você está sendo aí acusado, porque a transação penal são para os crimes de menor potencial ofensivo. Você foi acusado aí de ter causado a injúria de uma pessoa, você falou mal dela. Faz o seguinte: você paga a cesta básica, transação penal em cestas básicas, e durante um período X você não vai mais poder fazer uso da transação penal. Ou se você quebrar as regras da transação penal, o processo vai andar normalmente. Então, é muito importante a gente entender a questão da medida da transação penal. Professor, qual que é o fundamento da pena? O primeiro fundamento é de política estatal. Significa que se não houvesse a pena, ninguém iria cumprir as regras estabelecidas. É como aquela história, né? Se não tiver o castigo, como que o filho vai obedecer? Não é só com conversa? É só conversando, chamando, conversando, chamando, conversando, chamando, conversando? Isso falando de uma cidade, de um país? Não. Então, quando se fala em medida, é quando diz assim: olha, é obrigatório respeitar as leis. Se você não respeitar as leis, você vai ser punido. E outra, tem também uma natureza, um fundamento psicossocial, porque a sociedade espera isso. Nós estamos vivendo isso como nunca, né? A questão da
da sociedade desejar que a justiça seja feita. Então, a pena também responde aos anseios da sociedade no seu fator psicossocial. E aí também existe a questão ético-individual. Isto é, o sujeito, ao cumprir pena, ele pode até atenuar sua culpa interior. Ele diz assim, poxa, realmente eu fiz errado, eu me arrependo do que eu cometi, e eu, cumprindo a pena, eu estou pagando, de certa forma, pelo mal que eu fiz. Então tem esse fundamento, vocês devem estar rindo da minha cara neste momento, ao falar do fundamento ético individual, mas eu já vi pessoas na minha frente, eu acreditei nas palavras dessas pessoas, que diziam, não eram obviamente pessoas voltadas ao crime, foram crimes esporádicos que elas cometeram e falaram que nunca mais cometeria. Finalidade da pena, né? A finalidade, o nosso Código Penal adotou a teoria eclética. Como assim teoria eclética? A finalidade da pena é duas: reprovação e prevenção. Isto é, como assim reprovação e prevenção? Reprovação no sentido de você recriminar aquela conduta que ele praticou. Está errado. E prevenção por quê? Porque você vai mostrar para a sociedade, que existe uma pena. E você vai mostrar também para o delinquente que o crime não compensa. Então você mostra para a sociedade que existe uma pena, que existe uma consequência. Então por isso é prevenção. O direito penal ele acaba tendo uma função preventiva. A pena tem essa função preventiva. Nossa, eu não vou cometer isso porque a pena é alta. Não vou cometer aquilo porque a pena ela é alta. E também mostrar para o delinquente que o crime não compensa. O crime não. Eu sei que vocês devem estar rindo de mim. Eu sei. Mas é verdade, gente. Esses são os fundamentos. E não é para a gente perder a fé na nossa legislação. Professor, então o senhor falou que a prevenção ela é uma prevenção geral e especial, geral para a sociedade, especial com relação ao delinquente. Na hora do juiz aplicar a pena, na hora que ele vai fixar a pena, que ele vai fixar a quantidade de pena, isso é, ele vai fixar quanto tempo que o sujeito vai ficar lá preso. Ele deve se orientar pela prevenção geral, ele deve mostrar para a sociedade, que aquele sujeito pegou uma pena correspondente à sua conduta, então ele pesa a caneta para mostrar para a sociedade, ou ele vai levar-se em conta a situação do delinquente. Ele vai levar-se em conta o seguinte, olha, eu vou mostrar para você que cometeu o crime, que o crime não compensa. Ele faz para a sociedade ou para o delinquente? Aqui o juiz deve pensar no delinquente, isto é, no condenado. Princípio da individualização da pena. É uma garantia constitucional. Quando o juiz fixa a pena, ele fixa na medida da responsabilidade, nas condições pessoais daquele que praticou o ato. Ele não pensa na sociedade. Ele não faz aquilo como um prêmio para a sociedade. Ele faz pensando na retribuição do mal que a pessoa fez. Então, às vezes, a sociedade espera uma pena X, uma pena, sei lá, de 10 anos, e o juiz acaba dando uma pena de 6 anos, de 6 anos. Então, é importante haver essa distinção, e até sanar algum tipo de dúvida sua. Você vai falar, poxa, mas os juízes dão penas baixas. Não, as penas são proporcionais, levando-se em conta o princípio da individualização da pena. Quais são as penas
permitidas no Brasil segundo o Código Penal: a pena privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. Nós estamos falando do Código Penal. Como eu falei para vocês, existem outras legislações que, por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas, que traz penas diferentes destas. Ou a questão da Lei de Crimes Ambientais, que também traz penalizações diferentes às previstas do Código Penal. Mas, professor, pode, porque são legislações mais específicas. Tudo aquilo que for mais específico, aplica-se o mais específico. O Código Penal sempre vai ser aplicado, mas se houver uma legislação específica, aplica-se a específica e não se aplica a geral. Então, no caso das penas, a mesma coisa. Tá? Professor, a Constituição Federal traz outras penas. Sim, traz, mas nós estamos falando do Código Penal. Como eu falei, o curso é objetivo, eu não vou ficar divagando para outros lados. Nós estamos falando do Código Penal. E essas são as penas trazidas pelo nosso Código Penal, a qual, ao longo das nossas aulas, a gente vai estudar cada uma delas. Mensagem: não desista sem tentar mais uma vez. Encontre sua força e vença todos os desafios da vida. E tem até uma imagem, né, da pessoa fazendo um golpe de, acredito que é de karatê, né? Eu não conheço, eu tenho que perguntar ao professor Kleber Pinho a respeito se é um golpe de karatê. Mas a frase, a filosofia é importante. Como eu falo para vocês, é o nosso momento motivacional. Encontre a sua força e vence todos os desafios da sua vida. Não deixe de lutar, não desista, não desista. Tá ouvindo? Não desista. Tira essa ideia olha, não, tem coisas que são sagradas, que não podem ser faladas dentro de casa. Eu aprendi isso num relacionamento, no encontro de casais, antes de eu casar. Tem palavras que não podem ser ditas dentro do ambiente familiar. Separação, nem de brincadeira, separação. Então aqui eu vou combinar com você. É que nem no Harry Potter, você não pode falar o nome de você sabe de quem. Então, a mesma coisa. Não vamos falar que nem pensar no desistir. O desistir não faz parte da sua luta. O desistir não pode entrar nunca. Não pode nem nunca abra a porta para o sentimento de desistir. Eu nunca desisti. Nunca. As pessoas vinham com essa ideia, eu fechava a porta. Me chamavam de teimoso, eu fechava a porta. Me chamavam de cabeça dura, eu fechava a porta. Eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Então, não desista. Feche a porta para essas pessoas e siga em frente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor
Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. A detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.